5 pontos diretos e aplicáveis para te ajudar a ser livre da raiz de rejeição. Você que está nos acompanhando desde segunda-feira, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas e seja um semeador da palavra. Aplique a sua generosidade em ajudar outras pessoas naquilo em que você tem sido ajudado. Hoje nós vamos compartilhar 5 pontos aplicáveis para a sua vida. Você que chegou até aqui, você que já lidou com dependência emocional, raiz de rejeição, sentimento de abandono, as suas emoções têm te vencido, você tem sentido dificuldade de destravar, principalmente porque você não compreende de onde vêm as inconstâncias das suas emoções. Hoje é o 3º dia. Mais uma oportunidade de você melhorar a sua vida através do conhecimento, da inteligência emocional e de questões que você desconhece. Eu vou aguardar você compartilhar com pelo menos 10 pessoas, porque dessa forma você colabora também com a vida de quem precisa. Você chegou até aqui e outras pessoas podem chegar através de sua vida. Glória a Deus por cada um que tem participado do nosso ministério. Continue intercedendo por nós. Continue sendo semeador financeiro. Dessa forma, você também recebe galardão por todas as pessoas que têm sido abençoadas por esse ministério. Amém? Então, vamos começar com um ponto número 1. Você que já anotou tudo da live 1, da live 2, hoje você que está com seu caderninho aí, com a sua caneta, não deixe de revisar a 1 e a 2 se você ainda não assistiu, porque elas se complementam. Número 1, nomear a ferida e a distorção de identidade. Muito tem se falado nos últimos 2 anos a palavra narcisismo. Nós não podemos diagnosticar ninguém de narcisista. Existe uma forma de diagnosticar. Não é tão simples quanto parece, porque algumas pessoas têm características, têm traços, mas não são consideradas ou não podem ser diagnosticadas como narcisista, principalmente em suas classificações, né? O narcisista perverso, se eu não me lembro bem, são 5 classificações. Mas o nosso objetivo aqui não é classificar, não é diagnosticar, mas é identificar e trazer para você meios de restaurar a sua identidade, de restaurar as suas emoções, tá bom? Algumas pessoas geralmente me perguntam, pastor, você não está pregando a palavra, a Bíblia, você não está explicando os textos bíblicos. Sim, nós temos cursos, discipulado, nós temos estudos bíblicos. Você também pode encontrar na internet vários cursos teológicos. Na minha plataforma tem um curso teológico muito bom, que é Graça no Antigo Testamento e Graça no Novo Testamento, que é um curso do Eliezer Oliveira, que é o dono, proprietário, né? Ele é autor, ele é proprietário da editora que faz os nossos livros. Eu recomendo esse curso, está na minha plataforma. Se você quiser maiores informações, pode colocar no nosso direct. Mas o nosso objetivo aqui é o meu testemunho, a minha experiência, aquilo que eu aprendi, vivenciei, através do Evangelho, eu trazer para você e te ajudar também a reconstruir questões da sua personalidade, da sua identidade que foram destruídas em algum momento de sua vida, seja na sua infância, seja no seu período de amadurecimento, na juventude, ou também na fase adulta. Essa é a proposta dessas lives. Se você quer algo teológico, eu tenho o que te recomendar, tá certo? Então vamos lá. Primeira prática, nomear a ferida e a distorção de identidade. Escreva em um papel o que eu realmente acredito sobre mim. Essa é uma boa forma de você fazer a primeira leitura. E você saber por onde começar. Então, o que eu realmente acredito sobre mim? Coloca lá. Eu me acho
gostam de fazer de forma descritiva, de forma narrativa, faça como você achar melhor. Mas você precisa saber de onde você está partindo para a gente conseguir saber para onde a gente está indo. Em outra coluna, ou em outro papel, ou em outro lugar, escreva outra coluna, escreva outra parte. Isso que eu penso sobre mim. A paz, irmã, seja bem-vinda. A irmã Simone, lá da Radioatividade de Itapetininga, São Paulo. Em outra coluna você vai escrever então, isso veio de Deus, essa opinião que eu tenho sobre mim. Ela veio de Deus, é o que Deus diz sobre mim. Ela veio da verdade, da realidade. É isso exatamente que eu sou. Ou ela veio da percepção que eu tenho por causa da rejeição. Primeiro você precisa identificar isso. Então você identificou, da onde veio essa opinião? Eu acho que eu sou uma pessoa eu sou incapaz, eu me sinto inútil, eu me sinto uma pessoa, né? Você vai colocar lá. Essa percepção, ela veio do que Deus, a forma que Deus olha para você, a realidade, ou seja, é isso mesmo, ou é a percepção que você tem sobre você por causa dessa lente de rejeição. Muito importante você fazer isso. Então você tem que separar a identidade, quem você é, das feridas, o que aconteceu com você. Porque o que aconteceu com você não é a sua identidade. Sua identidade não é baseada nas feridas ou no que você viveu, mas em quem você verdadeiramente é. Por isso, Cristo, que nos substituiu na cruz, ele nos deu uma identidade. Quando a Bíblia fala, a gente tem o hábito de falar que ele nos fez nova criatura, né? Mas criatura nós já éramos. Porque antes de nos tornarmos filhos, nós éramos criatura de Deus, fomos criados por ele. Mas nós nos tornamos nova criação, porque é um espírito vivificado. Ali está a nossa verdadeira identidade. Por isso eu preciso conhecer Jesus. Você talvez está assistindo, aqui não é sobre religião. Aqui é sobre a pessoa de Jesus. Jesus não era católico, Jesus não era evangélico, Jesus não era espírita, Jesus era o Filho de Deus. Essa identidade é aqui, nós precisamos da revelação dela para sabermos quem verdadeiramente nós somos. Então, por que esse ponto 1? Se eu não conseguir passar os 5 pontos hoje, vai ficar para live de amanhã. Só que eu não gosto de fazer com pressa e nem ficar seguindo o roteiro rápido por causa do tempo. Então, se a gente falar 1, a 2, a 3 hoje, amanhã a gente termina a 4 e a 5. Então, a rejeição cria um eu secundário, uma versão distorcida. A rejeição faz você se enxergar diferente de quem você realmente é. Consequentemente, gera comportamentos. Comportamento de medo, comportamento de insegurança, comportamento de baixa estima. Então, qual que é a influência do narcisista nisso tudo que a gente está falando, né? Os narcisistas, eles alimentam essa distorção, porque eles invalidam as suas emoções e eles impõem narrativas que fazem a pessoa duvidar do próprio valor. Geralmente, quando você convive com essas pessoas, elas vão sempre colocar em xeque quem você é. Só que sempre criando uma narrativa que faça você sentir culpado, você ter medo, insegurança. Por quê? Porque sempre vai estar tocando na distorção da identidade. Então, qual que é o papel de um pai? Pai biológico, pai espiritual, de um pastor. Qual é o papel fundamental? Elevar, exaltar, não no sentido de adoração, tá? Mas exaltar é impulsionar, estimular a expressão da verdadeira identidade do filho em nós. O pastor, ele estimula, ele impulsiona você a enxergar-se assim como Deus te vê. Através da confirmação, da afirmação, da validação.
Então, toda vez que você estiver em algum lugar, que você tem um líder espiritual e essa pessoa não tem te impulsionado a expressar a sua verdadeira identidade, quem você é, sua vocação, sua chamada, a sua identidade em Cristo, estimular isso, impulsionar isso, validar isso, confirmar isso, você está no lugar errado. Aí, ao longo da nossa jornada aqui, talvez você chegue à conclusão de, se você entende que você não deve estar nesses lugares, como você sair desses lugares. Porque é uma prisão emocional que nos mantém nesses ambientes. Número 2, criar limites estruturais com pessoas narcisistas. Nosso foco, lembrando, não é falar sobre narcisismo nem narcisistas. Nós não vamos ficar focando nisso. Isso tem a ver com diagnóstico, é uma coisa muito complexa. A gente não pode banalizar isso, nem essa palavra, tá? É uma coisa muito séria você chamar alguém de narcisista. Mas existem características que fazem você observar e tirar algumas conclusões para você poder se posicionar em... Talvez você esteja num ambiente onde você já veio parar nesse lugar por uma raiz de rejeição e você só está piorando a cada dia, porque nesse ambiente a tendência é enfatizar a distorção e não a identidade que você tem em Cristo. Então tem 3 frases aí que você pode anotar que vão te ajudar a começar a se posicionar em lidar com essas pessoas, com esse tipo de pessoa. Pessoa controladora, pessoa manipuladora, que te coloca para baixo, que não te valida, que contesta a sua identidade, que te coloca para baixo, te descredibiliza, que faz você se sentir culpado. Esses ambientes, essas pessoas, você vai aprender a lidar com elas, tá? Então, defina 3 frases de limite. Por exemplo, eu não vou continuar essa conversa com você nesse tom. Então, a pessoa que tem um tom intimidador, um tom de desrespeito, de descredibilidade, de acusação, você vai dizer o seguinte: eu não vou continuar essa conversa nesse tom. Então, nesse aspecto, você tem que começar a se posicionar aqui primeiro, e nessas circunstâncias você vai começar a tomar posicionamento. Quando você vencer o espírito de intimidação, o espírito de medo que te coloca nessa situação, que te controla, você vai começar a perceber, você vai começar a criar força, o Espírito Santo vai começar a te encher de ousadia para você sair dessas cadeias. Então, outra frase para você anotar: quando você começar a ser intimidado, quando você começar a ser acusado, quando você começar a ouvir coisas que distorcem a pessoa que você é, você vai dizer o seguinte: esse assunto eu não discuto mais. Esse assunto eu não discuto mais. Você tem que ser decidido no que você faz. Se você não tiver a capacidade de se posicionar, cada vez que você se posiciona e recua, posiciona e recua, posiciona e recua, você perde mais a sua autoridade, a sua credibilidade sobre as suas decisões. Quando você decidir algo que você entende que é para a sua saúde mental, para a sua saúde psicológica, se você entende que o limite foi ultrapassado, você precisa dizer: minha decisão está tomada. A minha decisão está tomada. Mantenha limites, mesmo sob culpa, manipulação ou gaslighting. Eu não vou explicar o que é gaslighting. Como eu disse, nosso objetivo aqui não é tratar o narcisismo, mas o gaslighting é uma espécie de manipulação emocional. Então, toda vez que você se sentir manipulado, toda vez que você se sentir a pessoa desrespeitando seus limites, colocando culpa, intimidando, você precisa se posicionar. É a forma de você já começar a tratar a sua rejeição. Porque o objetivo aqui não é o narcisista, é você. É você começar a restaurar a sua identidade, você começar a entender quem você é em Cristo. Eu acredito que eu nem precisaria citar isso, né? Mas eu vou citar. Você precisa de uma prática de meditação na palavra. Bíblia, pega a Bíblia,
Lê os 4 evangelhos, lê o Novo Testamento, vai lá ler, saber quem você é em Cristo. Todos os dias, tem a prática, pega um texto, lê uma vez, lê 2 vezes, lê 1 João, toda a epístola de João, leia toda, uma vez por semana. Comece a meditar na palavra, comece a orar em línguas, comece a jejuar, e você vai ver a sua mente sendo reformulada. Deus vai te dar espírito de ousadia, Ele já te deu, é você que não sabe ainda. Então, por que é tão importante esse ponto 2, né? O narcisista, ele se alimenta de controle emocional. Você não tem estabilidade emocional, você não tem domínio sobre suas emoções, você não tem governo emocional, então ele se alimenta disso. É assim que ele consegue te manipular e te manter preso. Então ele alimenta do controle emocional sem limites. A pessoa com ferida de rejeição volta para a dependência afetiva e perde a identidade. Então, quem são as pessoas mais suscetíveis a ficarem aprisionadas nesses ambientes? Pessoas com dependência emocional, com raiz de rejeição. Pessoas que não sabem dizer não. Pessoas que não têm validação. Elas estão procurando alguém que valide. Uma das formas do controlador e manipulador manter essas pessoas, ele sempre gera uma expectativa de validação. Parece que agora você vai ser validado. Mas você nunca vai ser validado por essas pessoas. Porque a intenção delas não é te validar, é te manter aprisionado. E nenhum homem pode te validar, porque é Jesus quem te valida. Os homens podem te ajudar, eles podem ser cooperadores. Os pastores não são, os líderes não são protagonistas da obra de Cristo. Eles são colaboradores, nós somos colaboradores. Então, um pai biológico, um pai espiritual, ele tem uma função primordial, construir essa verdade nos filhos, a verdade de que Jesus é o centro, de que a nossa identidade é formada a partir do caráter de Cristo. Nós somos colaboradores, nós somos uma referência só no sentido de conduzir a pessoa até a maturidade e não de controlar o governar a vida dessas pessoas. Claro que o pai biológico, até os 18 anos, ele exerce governo sobre a vida do filho, porque o filho, enquanto é menor, ele está debaixo da autoridade do pai, é o pai quem decide por ele. Questões primordiais, mas as questões pessoais, claro, o filho desde novo tem que aprender a tomar decisão, escolher as coisas por si só. Quando eu falo autoridade, é em questões onde envolva governo e o pai precisa exercer. Mas o filho ele já tem que ser ensinado desde novo a ser uma pessoa convicta, decidida, capaz de tomar decisões. 3. Praticar contranarrativas diariamente. Tudo que a gente está falando aqui nesses vídeos, desses 5 dias, vão ser questões práticas mentais e emocionais, tá? Porque algumas pessoas me questionam. Ah, pastor, mas você... e o espírito, e a vida espiritual, eu tentei, irmão, tentei por anos ir direto para as questões espirituais, né? Mas as pessoas que ainda são presas nas obras da carne, que ainda não sabem lidar nem com as suas emoções, a gente tem que ir por estágios. Então vamos da parte mental, da compreensão natural e emocional das coisas, para depois a gente passar para as questões espirituais. Porque tem pessoas que vão assistir essa live, e se você falar para ela jejuar 3 dias na água, ela não vai jejuar. Se você falar para ela orar em línguas 1 hora por dia, ela não vai orar. Então eu reduzi, eu recuei aqui o formato, buscando aperfeiçoar um meio de ajudar essas pessoas até que elas amadureçam espiritualmente, tá? Mas nós temos recursos espirituais que são muito mais efetivos, mas algumas pessoas ainda não alcançaram esse entendimento da vida espiritual, da caminhada, da jornada pelo governo do Espírito. Então vamos por estágios, tá? Lá na frente, daqui a 1 ano, a gente começa tudo de novo, mas em outro estágio. Praticar contranarrativas diariamente. Então, como que você vai fazer isso? 3 verdades espirituais e 3 verdades emocionais para repetir todo dia. O seu cérebro, ele recebe informações e quando ele assimila isso, ele transforma isso em comportamento.
Então, se você começar a alimentar ele com uma narrativa correta, você vai trazer essa realidade para sua consciência. Então, três verdades espirituais e 3 verdades emocionais. Na verdade, eu coloquei aqui, 3. Eu não sou descartável. Eu não sou descartável. Minha voz tem valor. Eu não sou responsável pelas emoções alheias. Eu não sou responsável pelas emoções alheias. E agora 3 verdades sobre você em Cristo. Em Cristo, eu sou aceito, amado e desejado. Só que você vai escrever isso e você vai, todos os dias, você vai recitar isso para você mesmo. Você não está falando para Deus, você não está falando para ninguém, você está falando para a sua alma. Eu não sou descartável, minha voz tem valor, eu não sou responsável pelas emoções alheias, em Cristo eu sou aceito, amado, desejado. Por quê você vai fazer isso? A rejeição, ela cria uma narrativa interna, tóxica. Por que ela é tóxica? Porque ela começa a envenenar a sua identidade. Você começa a ficar cego para quem você verdadeiramente é. Então, quando você anda com pessoas críticas, elas fazem comentários sempre descredibilizando, elas sempre fazem comentários a palavra é descredibilizando, né? Te colocando para baixo, te desestimulando. Quando você vem todo animado com uma notícia boa, com uma coisa que você decidiu fazer, com um posicionamento que você decidiu tomar, aí essa pessoa sempre vem e joga um balde de água em você. E aí essas narrativas críticas, você começa a ter sentimento de culpa, insegurança nas suas decisões, insegurança nas suas convicções, deixam de ser convicções e passam a ser dúvidas, porque isso está te corroendo por dentro, essa narrativa que você está recebendo. Por isso que você tem que criar a sua narrativa, baseada na verdade de Deus sobre você. Então o narcisismo, ele reforça isso com críticas. Olha coisas para você observar, tá? Críticas é o perfil da pessoa que te intoxica e te mata. E você não tem que lutar contra essas pessoas, você tem que se afastar delas. Críticas, sarcasmo, desvalorização e controle. Só você observar isso. Não precisa de mais, tem muito mais, mas essas 4 são suficientes para você dizer assim, olha, aqui não é ambiente para mim. Aqui não é ambiente para mim. Eu não vou me sujeitar a esse tipo de comportamento para minha vida. A não ser que você não tenha opção. De repente você está num ambiente que você não tem opção. Você vai ter que lidar com isso. Aí você vai criar uma outra estratégia que eu falo em outro momento. Se você quiser saber, depois você fala comigo. Então o narcisismo, ele reforça isso com críticas, sarcasmo, desvalorização e controle. Então senta e observa. Observa o discurso dessas pessoas, seja qual for. Tem muita crítica, sabe? Aquela pessoa que ela às vezes parece um perfeccionismo. E entenda uma coisa, tá? Perfeccionismo não é virtude, perfeccionismo é deformidade. Cuidado com pessoas perfeccionistas, porque elas são metódicas com tudo, mas elas não geram resultados em nada. E o excesso de exigência delas faz com que você se sinta desestimulado, como se tudo que você fosse fazer fosse inalcançável. Então não é uma virtude. Tem gente que acha, eu sou muito perfeccionista. Não é virtude. Deformidade. Isso precisa ser curado. O perfeccionismo vem de feridas, de rejeição. Então falei, crítica, sarcasmo, desvalorização e controle. A contranarrativa reeduca a sua identidade. Então você tem que lutar palavra contra palavra. A pessoa tem uma narrativa que destrói a sua identidade, você tem uma narrativa que destrói a narrativa dela e constrói a sua identidade em Cristo. Irmãos, não tem como você vencer nada na vida sem posicionamento. Tem
pessoas que elas acham que elas vão resolver o problema delas reclamando do problema. Ou então que elas vão receber uma oração mágica. Por que não existe? Existe milagre? Existe. Deus faz milagre? Faz. Milagres são intervenções de Deus em questões impossíveis. Quando algo é impossível, a intervenção divina faz com que seja possível, isso é um milagre. Deus pode mudar a sua cabeça, pode mudar seu pensamento, pode mudar a sua fisiologia, pode te curar de todas as formas. Mas você precisa, quando você recebe o milagre, criar um posicionamento de viver esse milagre. Então Deus te cura. Como é que você vai viver agora? Você vai continuar vivendo como um doente? Então, se Deus te deu o novo nascimento através de Cristo, o Espírito Santo foi habitar dentro de você, isso é o maior milagre. O maior milagre que existe é o milagre do novo nascimento, da salvação. Você recebeu esse milagre já. Aí você nasceu de novo, agora você precisa viver como alguém que nasceu de novo. Agora, como é que você vai manter na sua vida a realidade do que você recebeu? A mesma coisa em outras áreas. Você pode ser curado hoje da depressão. Por uma oração, você pode ser curado imediatamente, de forma milagrosa. Mas os seus posicionamentos a partir daí é que vão fazer você viver uma vida de livre da depressão. Senão você vai voltar. Porque você se posiciona naquilo que você recebeu. Então por isso que eu estou ensinando você a parte mental. Muitos anos eu fui direto ao Espírito, direto. Não, abre a Bíblia, lê isso aqui e tal, porque... Aí eu percebi que tinha uma galera, um público, mesmo sendo cristão, antigo, que eles não entendiam nem a linguagem da Bíblia, porque o brasileiro tem dificuldade de ler. Então, não é todo mundo. Tem gente que fala para mim, não, pastor, eu já li a Bíblia, eu conheço a palavra. Não conhece. Porque quando você apresenta determinados contextos, você percebe que a pessoa não conhece o fundamento daquele conteúdo ali ao qual você está apresentando. Então, eu recuo e vou para a parte mental. Vamos trabalhar primeiramente, vamos quebrar os paradigmas, quebrar as fortalezas, quebrar os raciocínios, quebrar o sofisma. Quebrou, sua mente abriu, está enxergando agora. Agora vamos lá para as questões espirituais. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, a contranarrativa reeduca a identidade. Quarto ponto. Criar experiências novas que ativem o senso de pertencimento. Então, você que saiu de um contexto desse, saiu de um casamento, que você quase morreu. Tem gente que quase morre fisicamente, quando passa por níveis muito extremos, né, de controle, de manipulação, porque vai destruindo, a pessoa entra em depressão, ela não acredita mais em si mesma. Eu falo que pessoas chegam a morrer porque algumas histórias dessas, o fim é o suicídio. Quando a pessoa tem a identidade dela completamente destruída e ela não acredita em si mesma, ela não acredita mais em nada, ela se sente culpada. Tá ouvindo? Quem tá ouvindo fala sim. Eu acho que o meu microfone aqui, ele... Deixa eu trocar, tá? Espera aí que eu vou trocar o microfone. Então... Tá normal agora? Tá me ouvindo? Então pronto. Então o que acontece? Tem pessoas que elas morrem porque elas perdem completamente o senso, né, o equilíbrio emocional, e elas cometem suicídio. Isso acontece? Então tem gente que não acha que é tão sério esse assunto, mas é.
A dependência emocional, se você viver constantemente debaixo de um ambiente onde a pressão, o nível de pressão, de descredibilização da sua personalidade, da sua identidade, algumas pessoas não suportam isso. Então, ou depressão profunda, ou suicídio. Murilo, o Murilo acho que é de Embu das Artes. Seja bem-vindo aí, Murilo. Abraço a todos aí de Embu das Artes. Pastor Felipe de Camaragibe, Socorro de Paulista, Pastor Jorge Santana de Paulista, sejam todos bem-vindos aí. Vamos compartilhar essa live aí que tá, esses 5 dias tão poderosos, hein? Então, 4, criar experiências novas que ativem o senso de pertencimento. Então, quais as atitudes práticas que você pode tomar? Entre em um grupo, ministério, atividade ou comunidade onde a sua presença seja notada. Veja só, geralmente você chega numa igreja, às vezes você tem aí esses complexos, ou alguém que você conhece, ou baixa estima, dependência emocional, raiz de rejeição. A tendência dessas pessoas é alguns comportamentos que inconscientemente querem chamar atenção, inconscientemente. Mas se elas encontrarem uma pessoa que entende isso, essa pessoa que entende vai ajudar ela. Muitas vezes eu vi pessoas querendo se exaltar, querendo aparecer, e eu não entendia que era aquilo. Aquilo era uma expressão deformada de algo que estava gritando por socorro. Alguém está gritando por socorro. Essa atitude, esse comportamento é de alguém que está dizendo assim, por favor, me vejam, olhem para mim, por favor, socorro. Se você entender e discernir essas pessoas, você vai poder ajudá-las. Elas precisam de atenção mesmo. E a nossa tendência, eu me coloco nisso, a nossa tendência é dizer, fulano quer aparecer, vamos apagar ele, vamos colocar ele no canto dele. Algumas vezes é vaidade, algumas vezes são pessoas que realmente precisam aí de um prumo, mas algumas vezes pode ser apenas um grito de socorro. Aí você fala, nossa, fulano era tão animado, tão extrovertido, como que ele se suicidou? Porque ele estava gritando por socorro, ele não estava querendo aparecer. Inconscientemente ele estava tentando aparecer. Por isso que às vezes você tem que ir para um lugar onde as pessoas vão entender a sua necessidade e aos poucos, com a sua identidade restaurada. Eu, por exemplo, por muito tempo eu gritei por socorro tentando chamar atenção, sendo um sensacionalista, espetaculoso, como dizem nossos amigos lá de Pernambuco, né? Mas eu vi que as pessoas tentavam me apagar. Naturalmente, é comum do ser humano já tentar te apagar por natureza, né? O brasileiro, infelizmente, não estou falando isso de forma profética, nem amaldiçoando, mas nós brasileiros precisamos lidar um pouco, é um pessoal, é uma cultura um pouco de inveja. Mas isso Jesus pode mudar no nosso coração. Mas a gente tem uma tendência de rebaixar as pessoas, porque quando a pessoa fica em evidência, muitas vezes ela só está demonstrando, revelando algumas incapacidades nossas, na verdade do inconsciente, porque se você for parar para pensar, quem se destaca pode te ajudar a se destacar também. Mas não é assim muitas vezes que a gente enxerga. Então você tem que procurar uma comunidade onde a pessoa possa te receber e te acolher e te dar a atenção necessária pelo tempo da sua restauração. Até você entender até aquela pessoa entender que, olha, você quer chamar atenção, mas não é porque eu te entendo, é porque você tem algo dentro aí de você que precisa ser restaurado. E quando isso é restaurado, a própria pessoa por si se reposiciona. Ela começa a não se importar mais com essa evidência, porque ela não está mais gritando socorro, ela já se estruturou e ela pode agora ficar, aquietar, né? Que foi o que eu falei no começo da minha jornada cristã, fase de restauração. Então, inconscientemente, a gente começa a fazer muitas coisas para chamar atenção. É muito mais chamar atenção do que realmente servir a Deus.
mas é aquele vazio profundo, aquela dor da rejeição, gritando socorro, gritando por atenção. Quando a gente se sente validado por Jesus, a gente não se importa mais. Então a gente consegue até fazer coisas melhores, porque não tem mais a necessidade da aprovação de ninguém. A gente já se sente validado por Cristo. Mas até que isso aconteça, a gente amadureça, seja curado, existe aí um processo de caminhada no Evangelho. E ela precisa de ajuda, a gente precisa. Por isso existem os 5 ministérios, né? Apostolado, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para isso existe. Para a edificação do corpo. Pratique atos pequenos, mas consistentes de contribuição. Ser participativo. É a parte que você vai trabalhar aí a sua personalidade, né? Serviço, ajudar, participar, colaborar. É uma forma de você entra em um grupo, no ministério, participa de uma atividade e você começa a servir por voluntariedade. E não servir por obrigatoriedade, ou seja, por validação. Você não vai servir por validação, você vai servir por generosidade. Por que isso é importante para essa pessoa? Por que é tão importante? Porque a rejeição isolou essa pessoa. Ela precisa sair desse isolamento. O narcisismo consumiu essa pessoa e ela precisa sair desses ambientes. Ambos, tanto isolamento como debaixo de um jugo de controle e manipulação, ambos ambientes, a solidão, o isolamento, o controle e a manipulação, eles retiram o lugar dessa identidade na vida da pessoa. Ela perde o senso de identidade, ela não sabe mais quem ela é. Por isso, essa vida em comunidade, esse é um dos fatores mais importantes da igreja local. Que é muito importante que os pastores entendam o quão importante é a igreja local nesse aspecto de restauração da identidade, do senso de coletividade, no senso de pertencimento, na comunhão, na voluntariedade, na espontaneidade, no serviço. A igreja local, que Deus usa a igreja local para fazer esse trabalho. Então, vou falar algo bem polêmico aqui, mas eu escrevo sobre isso, falo sobre isso, é o que eu penso. Eu já experimentei, igual eu falei, a gente precisa da teoria, da prática e do resultado. O denominacionalismo é a filosofia institucional do anticristo. O denominacionalismo é a filosofia institucional do anticristo. Por quê? O denominacionalismo, ele tira a identidade da igreja. Por exemplo, aqui assistindo aqui, ó, tem o pastor Jorge, tem o pastor Felipe, tem a pastora Socorro, tem pastores aqui, cada um na sua comunidade, no seu local, tem um aspecto cultural diferente, pessoas diferentes, contextos diferentes, visão ministerial diferente. O denominacionalismo, ele apaga tudo isso, porque ele diz assim, ó, lá em Paulista, lá em Camaragibe, lá em, tem o Thalisson de Rio Verde, todo mundo vai ser parede azul, preto, cadeira assim, o pastor vai falar assim, vai falar sobre isso, vai pregar sobre isso, vai ter que ser assim, e se não encaixar, a gente tira e troca por outro. O que é isso? Anticristo. O anticristo, a palavra anti, ela não significa somente contra, ela significa substituto também. Então o espírito do anticristo, ele substitui, você não reconhece sem discernimento. Você não discerne o espírito do anticristo sem discernimento, porque você acha que é o espírito de Cristo, porque parece, é igualzinho, fala as mesmas coisas. Só que essa uniformidade do espírito do anticristo parece unidade, mas não é, é destruição de identidade. Se Deus quisesse que nós fôssemos todos iguais, Ele tinha feito todo mundo igual, da mesma cor, com os mesmos olhos, o mesmo cabelo, com o mesmo tudo. Mas nós temos personalidade diferente, nós temos
interpretações diferentes, não da verdade absoluta, tá? Mas do ambiente, porque Deus me fez do jeito que eu sou para um público específico, para alcançar um grupo de pessoas específico. E tem outros ministros da palavra que eles pregam para grupos que esses grupos jamais me ouviriam. Eles olhariam para mim e não se conectariam comigo, mas eles se conectam com aquele ministro da palavra. Então Deus, ele não é de uniformidade, Deus é de unidade. Deus criou a natureza e todas as coisas segundo o seu caráter, e você não vê nada na natureza que seja exatamente igual a outra coisa. A diversidade da criação de Deus prova que Deus não é a favor dessa uniformidade que o denominacionalismo criou. O denominacionalismo é a personificação institucional do cristianismo pelo espírito do anticristo, porque apaga a identidade das pessoas. Quando você entra para um ministério denominacionalista, você passa a não existir mais como pessoa. Você passa a ser uma pessoa ali, um número. Você passa a ser ali um ministro da palavra sem identidade. Você segue protocolos de tudo e você esquece quem você é. Você perde sua personalidade, perde sua identidade. Irmão, isso aqui é muito sério. Se você que é pastor está assistindo isso aqui, compartilha com outros pastores. Tem muita gente doente porque está aprisionado por esse espírito. E a pessoa não consegue desenvolver a sua vocação, seus dons, porque ele está preso debaixo de um jugo, de um cativeiro emocional, de controle e manipulação desse espírito que faz com que a pessoa não reconheça a própria identidade. Tem o pastor Felipe lá de Camaragibe, ele tem um perfil de igreja, ele tem um perfil vocacional, e a gente conversa, eu não mexo nisso. Ele sempre vai trazer para a igreja aquilo que Deus deu para ele. Claro, a mensagem ela é única, a mensagem de Cristo, de salvação, ela é única. Mas o governo do espírito local ali, através do ministro da palavra, do pastor que exerce o governo, ele é exatamente no perfil que Deus criou aquela pessoa. Inclusive, não trazendo a cultura pagã para o evangelho, mas inclusive a cultura local. Nós nos identificamos através disso. A culinária, aquilo que a gente senta, que a gente na mesa para ter comunhão, para conversar sobre, a música. Isso são coisas que são culturais e locais, desde que não tenha a ver com a fé em outros deuses. Acho que isso não precisa nem falar. O denominacionalismo, ele vem destruir tudo isso. Então eu vou lá na igreja do pastor Felipe e falo, você vai ter que mudar isso. Por quê? Porque lá em Pomerode é assim. Você vai ter que fazer essa. Pomerode é uma cidade alemã. E aí eu chego lá em Camaragibe e quero fazer igual. Entende? Pode funcionar como organização? Pode, mas como o corpo de Cristo não. Até porque a prova disso está na palavra, porque Paulo fala sobre o corpo de Cristo até para figurar a diferença das funções no órgão, cada órgão, o sistema linfático, o sistema endócrino, o sistema cardíaco, cada coisa tem uma função, exerce essa função de forma diferente, mas todo o corpo precisa de tudo funcionando, mas cada um na sua característica, na sua função. Isso tem que ficar claro para quem está assistindo aqui, que já exerce o ministério pastoral ou apostólico. Então, novos ambientes restauram a sensação de pertencimento e valor. 5, para a gente finalizar. Deu para fazer os 5, Curar a raiz com processos relacionais seguros. Então, qual é o primeiro passo que uma pessoa que passou por esse contexto deve tomar? É o 5º, mas fala o primeiro passo em termos de relações. Defina 2 pessoas seguras. O que é seguras? Saradas, maduras, para caminhar junto. Alguém mais espiritual, alguém emocionalmente saudável. Porque tem pessoas que falam para mim assim, pastor, eu vou sair dessa igreja. Aí eu falo, e você vai para onde? Eu vou para aquela ali. Eu olho, nunca falo para ninguém sair de lugar nenhum e nunca falo para ninguém ir para outro lugar. Eu falo,
faça como o Espírito Santo estiver te mostrando. Porque a pior coisa que tem, irmãos, pra gente que instrui, que aconselha, é você dar uma direção de achismo para a pessoa e depois ela falar, mas foi você que falou para eu fazer. Então não é questão de eu não ter convicção no que eu falo. Eu falo algo baseado numa verdade absoluta, com resultado, mas tem coisas que a pessoa precisa aprender. Ou discernir através do Espírito, ou discernir através dos erros e acertos. Porque erros e acertos fazem com que a gente amadureça também. Mas eu vejo pessoas saírem de uma igreja e ir para uma igual. Igual que eu digo, sai de um sistema cativeiro, um que tem cativeiro emocional, e vai para outro que tem um cativeiro no sentido mental, que eu falo, porque não leva a pessoa para a realidade do Espírito, não leva a pessoa para a maturidade. Vai sair de um controle e ir para um outro tipo de controle. Mas às vezes a pessoa precisa passar por isso. Mas quando a pessoa passa por uma experiência muito negativa e ela é liberta, por isso que eu estou trazendo aqui opções para ela observar antes de se decidir. Então você escolhe 2 pessoas, né? Que são pessoas que já viveram, já foram libertas, já foram curadas, são espiritualmente mais maduras do que você, e você não vai se submeter de forma cega, você vai caminhar junto para você ir recebendo daquela liberdade no Espírito, quebrando cadeias na sua mente, fazendo você ser restaurado. E aí vai chegar um momento que você vai começar também a poder ajudar outras pessoas nesse aspecto. Porque só um livre pode libertar um cativo. Escravo não liberta ninguém. Escravo está preso. Tem gente que quer libertar. Como que você vai libertar se você está preso? Só quem pode libertar é quem está livre. Então, abra conversas mensais do tipo: o que você vê em mim que eu ainda não enxergo? Pessoas juntas ali, que estão nesse processo de restauração, elas têm que se enxergar agora com uma visão de Deus, segundo a palavra. Então, às vezes ela não está conseguindo enxergar, e alguém pode enxergar por ela: olha, eu vejo o que Deus diz sobre você. O que você é, o que a palavra diz que você é. Você é remido, lavado pelo sangue, filho de Deus, amado, justificado. Onde você percebe que eu ainda ajo por medo ou rejeição? Por medo de rejeição. Aí essa é uma forma de ajudar. A pessoa que já está na frente, ela vai dizer: olha, isso aqui é uma atitude que você não consegue avançar por medo. Você ainda está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Mas isso não é uma forma de pressão, é uma forma de reavaliar o ambiente, reavaliar a visão e se posicionar para avançar e para romper com aquilo. Por que isso? Quem sofre com rejeição tem dificuldade de confiar. Isso é verdade? Difícil. Porque você a todo momento acha que... Na verdade, a rejeição ela está no âmbito da... São emoções enraizadas em feridas, né? Então a gente tende a manifestar desconfiança a todo momento. Quem convive com o narcisista teve a autoimagem construída pela manipulação. Pessoas que passaram por esses ambientes, por essas convivências, às vezes do pai, da mãe, de um cônjuge, de um pastor, de um patrão, quem viveu muito tempo nesse ambiente tende a não saber mais tomar decisão ou discernir, porque ele perde aquela percepção das coisas. Então ele fica sem iniciativa, ele fica sem capacidade de se posicionar. E é o que a gente está tentando fazer aqui, reconstruir isso. Pessoas seguras ajudam a restaurar a identidade real, não a identidade ferida. Então, a pessoa manipuladora, ela vai sempre apontar a sua ferida. E a pessoa que ela é segura, ela vai apontar a sua identidade verdadeira. Porque quando você entende seu lugar no corpo, você não tem disputa mais com ninguém, porque no seu lugar só cabe você. Você já parou para pensar, se você tirar um rim e colocar no lugar do coração,
e pegar o coração e colocar no lugar do rim, esse corpo vai funcionar? Não, né? Então, quando você entende que existe um lugar no corpo para você, e esse lugar só cabe você, você não luta mais por ele e você não disputa o do outro com ninguém. Você não vai disputar o lugar do outro e você não vai lutar para manter o seu. Porque ali só cabe você. Inclusive, eu já fiz isso várias vezes, tá? Vou confessar algo para vocês que eu nunca falei para ninguém, me veio agora. Eu acho que nesse assunto há liberdade para falar sobre isso. Toda vez que eu fui pressionado, muito pressionado pela posição que eu exercia, eu entreguei para a pessoa e ela se embananou e se arrebentou toda. Porque o que você faz, só você faz. Não que você seja... Não é aquela questão de ser insubstituível. Mas é porque Deus te fez de um jeito, com características específicas para algo que só cabe você ali. Então, muitas vezes eu fui pressionado em situações, em igreja. E não foi uma vez só, e não foi uma igreja só. E eu passei a bola. Então, tá bom, cara. Eu acho que não foi algo assim, sarcástico, nem nada. Não, eu fui passando. Então, tá bom, toma aí. Toma aí, você é o bom, você que faz tudo, você que é o melhor, você que é o cara, toma. Toda vez que você entrega, o cara sai capotando ali. Porque existe uma graça e uma unção específica para o seu lugar. Quando essa graça não cabe no outro. O Davi e Saul, tudo bem, é o Antigo Testamento, mas a gente está falando de unção. Davi não conseguiu ir para a guerra com a armadura de Saul. Ele já tinha sido ungido. Era uma unção real. E Saul tinha uma unção real. Só que eram graças diferentes. O termo ali usado é armadura. Mas não cabe outro no seu lugar. Toda vez que alguém te pressionar, entrega. Ô, irmão, você quer fazer? Então toma, faça. Não é que você vai fazer isso para estraçalhar a pessoa, não é isso. Mas às vezes ela precisa de passar por isso. Porque o seu lugar só cabe você. Não cabe outra pessoa. Toda vez que a pessoa quiser andar naquilo que é você que está andando, ela vai capotar nesse lugar. Porque é como se você pegasse pneu de caminhonete e colocasse num carro. Ou vice-versa, pneu de um carro e colocar na caminhonete. Se você entender isso, nunca mais você vai ter medo de perder o seu lugar. Quem tem medo de perder púlpito, acha que o reino de Deus é o púlpito. Você pode perder o púlpito, você pode perder a igreja, você pode perder a igreja física, pode perder o que for. Se você não perder a sua unção, tá 100%. Você está andando naquilo que Deus te deu. Então, muitas vezes, estrategicamente, algumas pessoas, que eu já recomendei isso, eles fizeram, naquela circunstância específica, era o melhor a se fazer, eu disse, você está andando na unção errada, por isso que a sua igreja não vai. Você está andando na unção errada. Por quê? Porque você não é pastor. Você não é pastoral, você não tem unção pastoral. Aí você abre uma igreja, a pessoa se arrebenta todo, saúde emocional, saúde física, tem coisas, adultério acontece, porque a pessoa sai da graça, a graça é específica, as pessoas precisam entender, a graça é específica para o seu ministério, não tente andar naquilo que Deus não te deu para andar. Se Davi fosse para a guerra com a armadura de Saul, ele não teria derrubado o gigante. Provavelmente ele seria o que? Esbagaçado pelo gigante. Porque o gigante era gigante, tinha uma lança, né? E ele ia matar Davi, ele ia esfarelar, ia esquartejar e não ia sobrar nada de Davi. Entenda isso. Talvez de tudo que eu falei até agora, essa mensagem para os líderes é a principal. Não lute, porque a graça está sobre você para o que Deus te chamou. Não tem como ninguém tomar o seu lugar. E não tem como você tomar o lugar de ninguém. Eu experimentei, eu falei para vocês que eu nunca tinha falado isso para ninguém. Eu experimentei isso 3 vezes. As 3 vezes eu não fiz de maldade. Eu só fiz o seguinte: essas pessoas estavam me pressionando porque elas estavam querendo o lugar. E quando eu passei esse lugar, as pessoas se arrebentaram. Então entenda isso, tá bom? Depois, a gente em outro momento, nós vou ter que falar sobre isso em alguma aula com os líderes, mas aprove a Deus de falar um pouco sobre isso hoje. Deus abençoe vocês.
Que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Me ajuda a compartilhar esses vídeos. Não é por um engajamento de o meu perfil do Instagram, mas é pela mensagem, pelo conteúdo que tem nos vídeos. Você pode ajudar outras pessoas compartilhando esses vídeos, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã.